Olá a todos, Vitor Louros, cardiologista. Pessoal, recebi uma pergunta realmente muito interessante. Falaram o seguinte, infarto do coração, por que acontece? Essa com certeza é uma pergunta muito interessante, por quê? Porque as doenças cardiovasculares são a maior causa de mortalidade no mundo todo. E no Brasil, infelizmente, essa realidade não é diferente. Então, com certeza, essa é uma pergunta muito relevante, certo? Então, antes de responder, vou pedir que você aí dê um joinha para esse vídeo, tá certo? E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque isso é um assunto de grande importância, não para você, não apenas para você, para sua família, mas para todos aí que tenham qualquer fator de risco cardiovascular, tá certo? Então, antes de a gente entender por que acontece o infarto do coração, a grande definição, o grande detalhe aí, o que seria o infarto do coração, é que para que eu consiga afirmar que aquele indivíduo teve um infarto, obrigatoriamente tem que ter morte celular. O que seria isso? É o miócito, a célula do coração, do músculo cardíaco, a gente chama de miócito. Então eu tenho que ter morte desse miócito para que ocorra liberação de algumas enzimas cardíacas e aí eu consigo dar o diagnóstico de infarto do coração. Muitos indivíduos já foram, por exemplo, num pronto-socorro com dor no peito, aí chega lá, geralmente faz um eletrocardiograma, né? Isso ajuda bastante o médico que está ali de plantão para um diagnóstico diferencial, para ver se é infarto, se não é infarto, ou alguma outra causa de dor torácica. E também, além do eletrocardiograma, é muito comum que a gente coletar exame de sangue. Nesse exame de sangue, o que a gente quer avaliar o que é mais importante é o quê? É avaliar se tem enzima cardíaca alterada, que a gente chama de marcadores de necrose miocárdica. E isso, sim, associado a, por exemplo, uma dor no peito ou uma alteração de eletro, pode dar o diagnóstico de infarto do coração. Quando a gente fala de infarto do coração, tem vários tipos de infarto, correto? Com certeza o mais comum é o que a gente já sabe, é quando tem aquela obstrução importante na artéria do coração, mas tem vários tipos de infarto. Por exemplo, aquele indivíduo que teve uma infecção no pulmão muito importante, a pressão caiu demais, aquilo forçou demais o corpo, forçou demais o coração, e ele pode sim alterar a enzima cardíaca e ter um infarto do coração. Ou, por exemplo, aquele indivíduo que também teve dor no peito, mas na verdade ele teve uma inflamação do músculo do cardíaco, né? O que a gente chama de miocardite, que pode ser ocasionada aí por um vírus que infectou o corpo, também pode ser classificado como um infarto do coração. Mas o tipo mais comum, o que mais chama atenção, que é o que vale a gente discutir aqui, é o infarto do tipo 1, certo? O que seria esse infarto do tipo 1? É aquele indivíduo que tá bem, tá tranquilo e de repente ele tem uma dor no peito. Naquele momento, o que é o mais comum de acontecer? Geralmente esse indivíduo já tem aí placas de gordura nas artérias do coração, o que a gente chama de aterosclerose. A gente fala aí vulgarmente placa de gordura, mas na verdade é uma que a gente chama de placa de ateroma, né? Ali é um misto de células musculares, células inflamatórias, gordura, cálcio, entre outros. Ali forma uma placa de ateroma, né, dentro da artéria do coração. E por algum motivo, geralmente uma inflamação maior no corpo, aquela placa se rompe, né? O que vai gerar essa inflamação? É aquele indivíduo que durante anos não controla bem sua pressão arterial, ou tabagista importante, ou um diabético que não controla bem a sua glicemia no corpo, entre outros fatores de risco. Aí aquela inflamação do corpo gera aquela instabilidade de placa, aquela placa rompe. E ela expõe aquele conteúdo após o rompimento dentro do vaso. E ali pode sim formar um coágulo, um trombo. Aí não passa sangue mais dentro dessa artéria. Ou se passa só um pouquinho. Então ocorre um sofrimento do músculo. Por quê?
o sangue não passa bem dentro da artéria, não vai chegar até a célula, no caso o miócito, ou seja, não chega oxigênio e pode ter morte celular. Quando você vai dosar o sangue, dosar uma enzima cardíaca, ela está alterada, ela está em ascensão, subindo, junto com dor torácica, aquele indivíduo ganhou o diagnóstico aí de infarto do coração. Logicamente, quando, por exemplo, esse indivíduo tem dor no peito e ele chega no pronto-socorro, o eletrocardiograma ajuda demais o médico que está de plantão. Se for o cardiologista, ótimo também, um especialista para poder avaliar esse tipo de sintoma. Muitos indivíduos chegam com dor importante no pronto-socorro e a primeira conduta após o eletro é correr para fazer um cateterismo. Geralmente, esse tipo de infarto é quando oclui 100% o vaso, de uma forma muito aguda, e tem uma alteração muito importante no eletrocardiograma. Então, aquele indivíduo tem que realmente correr para a sala de hemodinâmica para tentar abrir aquela artéria e recanalizar o vaso. Por quê? Porque quanto mais tempo aquela artéria fica fechada, mais músculo entra em sofrimento, mais músculo morre, mais miócito morre, correto? Isso, com certeza, tem um prognóstico no longo prazo, porque se esse indivíduo perde função do coração, isso é ruim ao longo da sua vida. Ele vai ter dificuldades, não só na qualidade de vida, mas também em termos de mortalidade. Então, quanto mais rápido a gente consegue abrir esse vaso, melhor para o indivíduo, correto? E alguns tipos de infarto nem alteram o eletro. O indivíduo chega com dor no peito, no hospital, o eletro não tem nada. Muitas das vezes aquela dor até melhora com alguma medicação inicial que é administrada, mas ele coleta exame de sangue e dali a pouco, umas 2, 3 horas, o médico fala o seguinte: só teve um infarto do coração. Esse indivíduo tem que ficar internado, vai fazer aí, por exemplo, um ecocardiograma para ver como é que está a função do coração e muito possivelmente vai precisar de fazer um cateterismo cardíaco para ver se tem alguma obstrução importante na artéria que precisa ser ou não tratada, certo? Infelizmente, grande parte dos indivíduos que chegam com dor no peito aí no pronto-socorro dos hospitais, em torno aí de 50% só vão descobrir que tem doença nas artérias do coração durante um episódio desse de dor aguda, de dor no peito. Esses indivíduos, muito possivelmente, se tivessem feito aí um check-up do coração ao longo dos anos, controlado bem seus fatores de risco, poderiam sim evitar essa ida ao pronto-socorro e sim evitar um infarto do coração. Vou te convidar para que você assista um vídeo também nesse canal sobre 10 dicas aí para você se proteger do infarto do coração, correto? Porque com toda certeza a prevenção é o melhor caminho nesse tipo de patologia que é ameaçadora à vida, tá certo? Valeu, grande abraço, tchau, tchau.